Salmo 82, versículo 6. Eu declarei, vós sois deuses. Agora, essa expressão, vós sois deuses, aqui na Bíblia de Jerusalém, está com D minúsculo, né? Eu declarei, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Contudo, morrereis como qualquer homem, caireis como qualquer, ó príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois as nações todas pertencem a ti. Então, estamos diante de um texto muito profundo da Bíblia, embora quando eu prego a minha explanação abrange muitos pontos, né? Muitos temas, né? É assim mesmo, né? Existe um só Deus, Jeová. Gênesis 2:4 diz que ele fez os céus e a terra, né? Gênesis 2:7 diz que ele fez o jardim lá, e com argila, terra, fez aquele manequim, corpo, né, de barro, com os elementos, soprou, né? E o homem se tornou alma vivente ali, né? E foi lavrar, trabalhar no jardim do Éden, né? Mas antes de Jeová fazer esse jardim, ele já tinha criado os céus e a terra. E antes dos céus e a terra, lembra-te, a criação gastou-se 6 dias, cada dia 1000 anos. São 6.000 anos que esse mundo deve ter, e depois deve vir o 7º dia, o milênio, né? Quando Yahushua Mashiach, o filho de Jeová Deus, irá reinar na terra, né? Porque Adão viveu 950 anos, Matusalém 969 anos, ninguém atingiu 1000 anos, né? Mas haverá 1000 anos sem pecado nesse mundo, né? O milênio que está chegando, estamos próximos, né? A partir do arrebatamento, 3 anos e meio após o arrebatamento, haverá o Armagedon. Após o Armagedon, começa o milênio, né? Podemos estar bem perto. A noiva da palavra original já é retirada da terra no arrebatamento, né? Ela não passa pela grande tribulação. O restante das trombetas, das taças, o terceiro ai, a terceira guerra mundial, ela não vê, né? Ela não é destinada para a ira, né? A ira de Deus, Jeová, ou a ira do Cordeiro no 6º selo do Apocalipse 6, quando os homens estarão dentro de bunker subterrâneo abaixo das cavernas da terra, né? Dias terríveis, difíceis, como nunca houve a terra, haverá, né? Mas a criação lá foi 6 dias, cada dia representa 1000 anos, né? Mas quanto tempo tem o planeta, né? Ou essa galáxia, ou a Via Láctea? Quanto tempo tem? Não sabemos, né? Sabemos que em 6 dias, Jeová Deus
foi criando, né? Mas a Via Láctea, os planetas, o cosmos, o universo, pode ter bilhões de anos, não temos a cifra exata, né? E antes de haver qualquer coisa, Via Láctea, estrelas, planetas, galáxia, o Eterno, aquele que não tem princípio e nem fim, o Deus Altíssimo, Jeová, estava lá, né? Ele é o grande Melquisedeque, né? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio e fim de dias. Seu filho, e Yoshua hoje é sumo sacerdote semelhante a Melquisedeque. Mas o pai é maior do que o filho, né? O pai é maior do que o filho, porque o pai é o eterno, né? A primeira coisa que o pai fez foi o filho, a sabedoria, Salomão diz isso. E deu autoridade para seu filho criar. João 1:10, né? Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu, né? Então, primeiro é o Eterno, Jeová, o Pai, né? O Filho, Yehoshua, a quem ele enviou à terra para ser o Cordeiro, né? Imolado, morto antes da fundação do mundo, morrer ali no Calvário. E agora Yehoshua é o Senhor dos senhores. Quem é o Senhor? É Yehoshua, Efésios não, Filipenses 2, 5, 6, 7, diz que o nome de Yehoshua é para se dobrar, de joelhos, todos os joelhos dos seres celestiais, no céu, todos os joelhos dos seres terrestres, e todos os joelhos dos que se movimentam na terra. Agora não fala dos que estão no Hades, no Tártaro, na Giena de Fogo, ou Guerrinom, né? Mas não fica um ano no Guerrinom, como diz a Cabalá dos judeus, judaísmo. Ou abismo, lugar de tormento. Esses não têm chance. Os espíritos em prisões, almas em prisões depois da morte. Hebreus 9:27 não tem chance, vem o julgamento. Jogaram fora a oportunidade. A chance para quem está vivo. Que tem joelhos, que o coração bate, o pulmão tem oxigênio, né? O cérebro ainda está funcionando, tem consciência. Mas quem morreu, o destino dele é claro, que pertence a Deus, é ele Deus, né? Rejeitando Yehoshua, Mashiach, é condenação. Eu estou a pregar nesta hora um ser eterno que salva, um homem que salva. Esse homem está vivo. Todo mundo aí vem à Terra, Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, o César, Júlio César, Calígula, Nero, Adriano, Alexandre o Grande da Grécia, todo mundo vem à Terra, eles morrem. Fica a memória, a história, o passado, mas Yehoshua Mashiach não é história. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo Filho de Deus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele está vivo. Você pode recebê-lo. Você pode recebê-lo. Ele fala através da palavra, da Bíblia. Ele pode falar de outras maneiras também, mas a regra, a norma, né? É a Bíblia. Em João capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os seus. Os judeus não o receberam. E a todos quantos o receberam, foi-lhe dado poder, né, de se tornarem filhos de Deus, né? Esses filhos de Deus aqui, do Salmo 82, versículo 6,
Está escrito aqui, ó, está escrito aqui, declaração do Eterno, no Salmo 82, versículo 6. Né? Eu declarei, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Como é que se torna um filho do Altíssimo? É crendo em Yehoshua, recebendo Yehoshua, confessando Yehoshua, sendo batizado em nome de Yehoshua. Atos 2:38. Seja batizado em nome de Yehoshua Mashiach. Romanos 10:9. Se com tua boca confessares que Yehoshua é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Veio para o que era seu, os judeus, na 70 semana de Daniel, a semana de número 70. Pregou 3 anos e meio. Os seus não o receberam. Crucificaram. Se Israel soubesse quem era Yehoshua, Paulo diz, nunca teria crucificado o Senhor da glória. Mas essa cegueira dos judeus, e isso é explicado, com o que fizeram com José, né? 30 anos, venderam por tantas moedas, acusado inocentemente lá, o copeiro e o padeiro, né? Na prisão, José junto, um se perde, outro salva, como Yehoshua na cruz. Um ladrão se salva, o outro se perde. E os judeus não sabiam, os 11 irmãos de José não sabiam que José estava diante de José ali, o governador do Egito. Eles só vão saber quem é Yehoshua ali na terceira vinda. Né? Na primeira não souberam, a segunda é para os gentios, o rapto, o arrebatamento da noiva nos ares. E a terceira, Zacarias, né? Eles vão ver as feridas. Aí que eles vão descobrir que o José lá eles venderam no tempo de Jacó, mas ali há 2000 anos crucificaram. Que feridas são essas em tuas mãos? São feridas que eu fui ferido na casa dos meus irmãos. Vocês estavam cegos, a salvação veio para as nações. E é nós agora que podemos receber, e está terminando o tempo das nações. Está terminando o tempo dos gentios. Está terminando as 7 eras da igreja. Estamos no final da era de Laodiceia, embora Laodiceia tenha 117 anos. Igualou com a era de Éfeso, 117 anos. Estamos no final, e é a construção do terceiro templo em Jerusalém, é que vai marcar o fim da era de Laodiceia, com o arrebatamento naquela construção, durante aquela construção no futuro. Bem próximo haverá o rapto e a ressurreição. Quando terminar a construção, começar a matar vaca vermelha, a hora de Moisés e Elias aparecer. E ainda que Israel seja como a areia da praia, só o remanescente, 144 mil israelitas serão salvos por Moisés e Elias com a pregação desses 2 profetas. Nosso tempo está terminando. Agora é hora de receber o Mashiach, que Paulo pregou. O nome dele não é Jesus, o nome Jesus não tem YHWH, Yud-Re, Vav-Re. As 4 letras que estão escritas lá no lugar santo, naquela rocha. Por cima tem uma mesquita muçulmana, a cúpula de ouro, a mesquita de Omar. Mas essa nave de ouro, essa mesquita vai ser removida para a construção do terceiro templo. Ninguém pode impedir isso. Mesmo Israel constrói o metrô de Tel Aviv, longe do norte de Israel ao sul, Jerusalém. Já fizeram uma ponte, dizem que vai chamar, o Instituto do Templo em Israel diz que vai chamar esse terceiro templo de casa de orações para as nações. É aí onde eu digo que o Papa de Roma vai se sentar lá, porque o Papa é um chefe de Estado. Ora, se esses líderes de igreja vão ter lugar lá, os poderosos da terra, imagina o Papa, que é um chefe de Estado. Vai se cumprir a profecia de Paulo e de William Branham. William Branham diz, virá um Papa americano dos Estados Unidos.
Paulo diz, o filho da perdição, o homem do pecado. Você fala anticristo, mas é antimachia. Vai se sentar no templo de Deus, que não existe agora, mas está vindo. Então, presta atenção na advertência, no aviso, nessa pregação. O tempo das nações está terminando. Mas todos os que receberam deram o poder de se tornarem filhos de Deus. Salmo 82, versículo 6. Eu declarei, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Isso aqui é profundo, né? Por que é profundo? Porque isso envolve a terra, o momento presente, e envolve a eternidade. Lá na eternidade, um Deus único com D maiúsculo, Jeová, o Altíssimo. Ninguém é como ele, é igual a ele. Ele é que tem a imortalidade, o único que tem a imortalidade. Depois, vem os deuses, do Salmo 82, versículo 6, com D minúsculo. Eu sei que Satã, em 2 Coríntios 4, é chamado de Deus deste mundo, que obscureceu, cegou o entendimento dos incrédulos, para não ver o evangelho da glória de Deus, do Mashiach Yehoshua, que é o evangelho que Paulo pregou, né? Satã também é chamado de um Deus com D minúsculo, mas ele não é. Satã não é, e nunca foi filho de Deus. O Lembrando explicou isso, que um filho de Deus, uma filha de Deus na eternidade, e as mulheres que colocarem o véu na cabeça, as mulheres casadas em público, lavarem os pés dos santos em suas casas, Coríntios 11, o véu em público, 1 Timóteo 5,10, né, lavar os pés nas hospedagens em suas casas, não dar um passo à frente para ser pregadora, pastora, para ser professora. A mulher não pode ensinar, não permito. É para ela ficar, você sabe o que significa, né? Na congregação, não dê a palavra à mulher, mas que elas fiquem caladas e perguntem em casas, nas suas casas, seus próprios maridos, para aprenderem. É difícil nesse empoderamento feminino hoje uma mulher querer encaixar na palavra original, mas se ela encaixar, ela vai ser salva e bem recompensada na eternidade, né? As mulheres que voltarem à palavra original, usarem túnica, o ósculo santo, Romanos 16, mas aí eu creio que o homem dará um ósculo no homem e a mulher dará um ósculo na mulher. Não haverá homem dando ósculo em mulher e nem mulher dando ósculo em homem. William Branham pregava, fique longe das mulheres. Fique longe das mulheres. O ósculo santo deve voltar, Romanos 16, e outras cartas de Paulo que ensinam o ósculo santo. Mas é longe das mulheres, homem com mulher longe. Creio que o ósculo deve voltar, é sã doutrina. Então, Satã, Ezequiel 28:14, diz que ele era um querubim, Isaías 14, diz que ele era filho da alva e filho da aurora caído. Ele queria ser ser igual ao Altíssimo, colocar um trono do lado do Altíssimo e os anjos adorar ele. Ele queria ser adorado. Quando que o único que deve ser adorado é o Deus Altíssimo, Jeová. Yud-He, Vav-He, YHWH, e esse Deus está dentro de Yehoshua. Por isso que na ressurreição Tomé diz assim, eu só crerei se eu colocar o dedo ali no lugar dos pregos, da lança, porque ele não estava naquela reunião quando Yehoshua apareceu aos apóstolos. Mas quando ele viu, Yehoshua diz, vem cá, pega o seu dedo, sua mão, coloca aqui nas feridas. Não precisa. Senhor meu
e Deus meu. Agora Deus meu está com D maiúsculo, João 20:28, porque Deus mora dentro do Filho, o Pai e o Filho. Somos um, somos plural, mas somos um. O Pai é o eterno, nunca foi criado, o Filho foi criado. Mas é dentro do Filho que o Pai mora. Você diz, eu não vou ajoelhar perante eu, João. Vai, no dia do trono branco você vai. Testemunho de Jeová, que chama o Filho de Deus de Deusinho com D minúsculo. E Yoshua é Deus com D maiúsculo, só existe um Deus. Mas Pai e Filho é esse Deus. Existe Deus o Pai e existe o Senhor, o Filho, e Yoshua. É uma unidade. E então, os filhos de Deus são deuses. Né? Adão era um deus na terra. Mombrand diz isso. Podia mover montanhas, mover rios, podia falar a palavra e uma manga vir na mão dele. Ele tinha controle total sobre os ventos, a natureza, a terra, as leis da física. Ele tinha autoridade. Agora está chegando na época da física quântica, né? Adão tinha autoridade sobre todas essas leis. Ele não estava sujeito. Tudo estava sujeito a ele, as aves, os pássaros, os peixes. Mas aí ele pecou e agora nós vemos um homem subir num pé de coco, 20 metros, cair de cabeça para baixo e morrer. Morrer, quebrar o pescoço, a coluna, morrer. Coisa que Adão nunca estava sujeito. Aquele pequeno Deus, Adão não estava sujeito a subir num pé de coco e cair de cabeça para baixo. Ele trazia o coco na mão dele se ele quisesse, a manga, a jaca. Perdeu-se este poder. Os filhos de Deus não têm mais esse poder de andar sobre as águas. Embora se um filho de Deus tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte, mova-te e é possível mover. Mas aquilo que Adão tinha, não temos mais. Não temos mais. Adão nunca teria um pé de galinha, uma ruga, um cabelo branco, nunca morreria. Não havia cemitério, enfermidade, doença, maldição. Dentro do jardim do Éden, quando Adão pecou e foi expulso, perdeu esse poder. Eu vou dizer que poder os filhos de Deus têm hoje. Nesta hora, esse poder que Adão tinha vai voltar. Na ressurreição, no milênio, já com arrebatamento. Mas no momento, o poder que um filho de Deus tem, na minha opinião, ele tem poder de mudar as coisas e mudar de vida. Que coisa? Parar de ser um adúltero, um prostituto, uma prostituta, um adúltero, um bêbado, um drogado, um ladrão, um mentiroso. Esse é o poder que os filhos de Deus têm agora, nesse exato momento. Poder de mudar as coisas. Não é mudar rio, mudar a lua, até que Josué mudou, né? Parou o sol e a lua, né? Josué, filho do Altíssimo, vós sois deuses. Mas nesse momento aqui agora, qualquer filho e filha de Deus que quer ter poder, é o poder de deixar as coisas erradas, as coisas do mundo, deixar o pecado, deixar os templos, deixar as religiões, as igrejas, abandonar a mentira, abandonar as uniões ilegítimas, abandonar o pecado. É esse poder que devemos ter nesta hora. Há muitos milagreiros, feiticeiros, bruxos, e não é de Deus dentro das igrejas, mas eles não mudam de vida. Homens polígamos, bígamos, adúlteros, soprando, derrubando o povo, fazendo o povo endeusar eles. Eu não quero isso. Como filho de Deus,
Se tem um poder, uma autoridade que eu quero nesta hora é de mudar de vida. Arrepender é de fazer a coisa certa, é abandonar o erro, o pecado. Depois, deixa que no rapto, deixa que no milênio que Adão tinha e perdeu, teremos lá. A coisa mais séria que agora é essa. Então, a Deus, o Altíssimo, Jeová, aos deuses, os filhos do Altíssimo. Eu não posso colocar Satã, igual o judaísmo, Cabalá quer colocar, Malachim, colocar Satã como filho de Deus, porque Jó 38:7, quando Deus criava a terra, o eixo da terra, os alicerces da terra, Satã estava lá, o filho da aurora caído, o querubim caído, o filho da alva caído, mas ele estava lá, como a Bíblia diz em Jó 38:7 e 8. As estrelas da alva cantavam alegremente. Ele era um cantor lá, junto com os outros querubins, serafins, arcanjos, anjos. Mas do outro lado, Jó diz, estavam os filhos de Deus. Veja que anjo é um departamento e filhos de Deus é outro departamento. Anjos são servos. Um anjo nunca será um filho de Deus. Uma filha de Deus, uma pobre, pequena filha de Deus, que renuncia a si mesmo, o mundo, o pecado, as religiões no céu. Oh, filho de Deus, William Marion Branham disse, serás maior do que um arcanjo. Tem muita gente querendo explicar angelologia, arcanjo, serafim, querubim, anjo, e já colocaram até Enoque como Metratron. Que Enoque foi arrebatado, Enoque é o anjo mais poderoso no céu, e coloca outras ordens angelicais, quer explicar anjos. Está falando de coisa que não sabe o que está falando. A hora é hora de santidade. Não me importa entender angelologia, hierarquia de anjo, o que importa agora é ser santo e praticar a santificação, porque qualquer filho e filha de Deus na eternidade é maior do que anjos e arcanjos. Anjos são servos, soldados que executam ordens. Paulo chegou a dizer em Hebreus, são espíritos ministradores para ajudar os que vão ser salvos. Eles não são filhos de Deus. Filhos de Deus é homem e mulher da descendência de Adão, não da cobra, da serpente, não da raça da serpente, que estão aqui em carne humana, em corpo humano, e vão fazer o que ninguém faz, consertar as coisas. Consertar o que? Os Estados Unidos? O Brasil? Consertar a crise que a Argentina passa? Consertar a Etiópia? Consertar a Rússia e a China? Não. Consertar as suas próprias vidas, seus caminhos. Deixar a luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a Bíblia. Luz para o meu caminho. Então entende isso. Deus só há um D maiúsculo. E os filhos de Deus são deuses com D minúsculo. E os anjos são servos. E Satã? Satã é o Deus desse mundo. É o Deus da política, é o Deus do futebol, é o Deus dos católicos, é o Deus dos protestantes, dos pentecostais, deuteropentecostal, não é pentecostal, é o Deus da teologia, é o Deus da moda, é o Deus de Hollywood, é o Deus do futebol. Tudo que você faz aí, da ordem do mundo, isso aí é invenção de Satã. Isso aí tudo vai ser queimado. Para o milênio vir o reino de santidade e paz, justiça e paz, não? Eu estou a vos explicar a palavra de Deus. Eu disse que eu estudo essa Bíblia desde os 15 anos de idade. Hoje eu tenho 50 anos de idade. Devo pregar minhas convicções. Sei que aqui no rodapé da minha Bíblia de Jerusalém tem interpretação para cada versículo da Bíblia. Eu muitas vezes nem olho. Quando leio, nem concordo com tudo que os estudiosos dizem aí. Eu estou indo crendo que Deus está a me dirigir, me guiar a pregar o que eu estou a pregar nesta hora.
Vemos o mundo, o BRICS, né? Antes estava com a Rússia, China, Índia, Brasil, África do Sul, agora estão convidando 6 países, né? A Argentina, o Egito, o Irã, o Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e a Etiópia, né? Se os 6 países entrar, o BRICS vai ter 11 países, né? Assim, os economistas não vê vantagem nenhuma nisso, que não vai mudar nada. Diz, pode colocar até o Haiti aqui que não muda nada, né? A segunda besta, a grande besta é os Estados Unidos, né? O dólar, né? Claro que vai haver uma falência, um colapso, né? Ninguém tem dúvida disso. Mas se essa aliança aqui do BRICS virasse uma aliança militar, por exemplo, estava mais pro Gog e Magog de Ezequiel 38 e o rei do norte, que é a Rússia, né? O Gog é a Rússia, e o rei do norte de Daniel 11:40 em diante. Porque o Egito, a Etiópia aparece ali em Daniel 11, né? Como a Pérsia aparece em Ezequiel 38, né, que vai seguir o Gog. É dito lá que o Gog vai se apoderar dos tesouros do Egito, da Etiópia, os líbios, né, também em Daniel 11. Se isso aqui virasse uma aliança militar, Rússia, né, o rei do norte, a China, né, os reis do Oriente, a Índia, esses Emirados Árabes, a Arábia Saudita, se isso virasse uma aliança militar, estava mais para o futuro Gog e Magog de Ezequiel 38 e a aliança do rei do norte, de Daniel 11:40. Muitos países aqui que estão nessas duas profecias, né? E Ezequiel disse, quando chegar aquela hora, Ezequiel 38:11, falando do Gog, ô Gog, chefe de Meseque, de Magog, você é um homem mortal, Vladimir Putin, você é um homem mortal, você pode matar, mas você é mortal. Quando chegar aquela hora, o que o Gog, o chefe da Rússia, vai fazer? Ezequiel disse, você vai fazer um plano perverso, você vai invadir um país desarmado, esperar a Ucrânia. A Rússia fez a Ucrânia desarmar as bombas atômicas. A Rússia assinou um papel dizendo que nunca iria atacar a Ucrânia. Não queria atacar a Ucrânia. Lê Ezequiel 38:11. Quando chegar aquela hora, você vai começar um plano perverso. Você vai invadir um país desarmado. A Ucrânia tinha muita bomba atômica. Zaporícia deu uma usina nuclear. Chernobyl é na Ucrânia. Zaporícia, que a Rússia tomou da Ucrânia, tem uma usina nuclear, 2 usinas nucleares, né? Maior da Europa, né? Zaporícia e Chernobyl. Veja o plano maldoso, maquiavélico, perverso da Rússia. Assinou um papel dizendo que não queria atacar a Ucrânia, fez a Ucrânia se desarmar. Mas ela mesma, o Gog, o rei do norte, está armado até os dentes com Satã 1, mísseis intercontinentais com Satã 2, além da China colaborando, a Coreia também colaborando. É o tempo do Armagedon que está se aproximando, só não vê quem não quer ver. Não quer ver, então não vejo. Tenta tampar os olhos aí com a peneira. Quando chegar aquela hora, você começará um plano perverso, você vai invadir um país desarmado. Ucrânia, onde o povo vive calmo e seguro. Ucrânia, o que você vai fazer? Você vai assaltar o Gog, o Rússia, você vai assaltar o povo. O povo que vivia nessa cidade sem ameaça nenhuma. Vai roubar o que é precioso. E lê Ezequiel 38:5. Os peças aqui é o Irã. E o Irã foi convidado pela Rússia, China, Índia, Brasil e África do Sul para entrar no BRICS, né? O Irã está na profecia. Quando você lê Pérsia na Bíblia,
Ezequiel 38, saiba que isso é o Irã. Os iranianos não são árabes, são persas. Árabe é os Emirados Árabes, o Bahrein, a Arábia Saudita. O Irã é a Pérsia. E a Pérsia está vindo. Inclusive tem um conflito aí de Arábia Saudita e Pérsia e Irã, né? Através do Iêmen, como tem aí essa guerra agora, Rei do Norte, com a segunda besta através da Ucrânia. A Ucrânia, Estados Unidos com a Ucrânia, a Rússia contra a Ucrânia. Está tudo aí em andamento. Preste atenção nos acontecimentos. No que está acontecendo nesta hora. Estamos às vésperas do arrebatamento, da volta do Senhor, e a salvação é Yahushua Mashiach. Um homem vivo, mediador entre Deus e os homens. Ele tem as credenciais. Tem muita gente dizendo que é mediador e nem calo na mão tem, nem trabalhar não trabalha. Yahushua era homem experimentado nos trabalhos. Ele não quis se tornar um popstar, um homem popular. Ele nem parece esses Jim Caviezel, Robert Paul, esses Jesuses de Hollywood. Não, e Yahushua, para começar, é santo. Tem nada de televisão. Qualquer filho de Deus não terá televisão em casa. A salvação está aí no Evangelho de Paulo. Eu não vou por livros apócrifos. Eu não leio Epístola de Barnabé, Evangelho de Maria Madalena. Eu leio a Bíblia de Jerusalém. E aqui tem Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Baruque, Sabedoria de Salomão e Eclesiastes. E todo mundo sabe que na história da igreja, e lá em Nicéia virou Igreja Católica Romana, mas Francisco de Assis estava lá dentro da Igreja Católica, homem de Deus. Pedro Valdo estava lá dentro da Igreja Católica, homem de Deus. São Patrício, na Irlanda, estava dentro da Igreja Católica. São Martim, Tours, Hungria, que é padroeiro da Hungria. Martim é padroeiro da Irlanda. Esses homens eram homens de Deus. Joana d'Arc, a Santa Joana d'Arc, que deu a vitória à França, 100 anos. A Inglaterra e a França estavam lutando, a França estava perdendo. Só um milagre poderia dar a vitória à França, e uma virgem de Lorém, uma menina virgenzinha, via visões, como Débora no Velho Testamento, Joana d'Arc no Novo, deu a vitória à França. E o que a França fez, o Delfim lá, o rei da França, traiu, entregou a Inglaterra, a Igreja Romana, que queimou ela como bruxa, feiticeira. Mas ela deu a vitória à França, um milagre, né? Está tudo aqui se repetindo. Eu leio a Bíblia de Jerusalém. Para mim, esses 7 livros que Lutero tirou, e Lutero tirou 8. Lutero tirou a carta de Tiago. Na primeira edição da Bíblia de Lutero. Mas Lutero trouxe a carta de Tiago na segunda edição da sua Bíblia, e agora eu estou indicando e trazendo 7 livros, pregando 7 livros. Mostrando onde está a arca, quem era o anjo Rafael, a viúva, que não pecou depois que ficou viúva, Judite, o rei da Síria, Nabucodonosor, com 120 mil soldados, uma infantaria. Antes ele mandou seus emissários colher impostos no tempo de Judite, voltaram com as mãos vazias. E Nabucodonosor diz: arruma o exército, quero que haja uma pilha de morte no Egito, em Samaria, em todo o mundo, eu quero que todos morram. Também quero que destruam cada deus de cada nação da terra de Tarsis, de qualquer país do mundo. Destrua os deuses, quebre o espírito desse povo, a fé desse povo. E o exército da Nabucodonosor saiu destruindo tudo. Mas quando chegou em Israel, como é que vai destruir Yahvé? Yahvé não é imagem de boneco de barro, de ferro, de gesso. Como é que eles vão pegar? Iriam pegar Yahvé
destruir Yahvé como fizeram com os ídolos das nações. Yahvé é Espírito, Yahvé é o Deus verdadeiro. Israel sabia que se estivesse em ordem com Yahvé, Yahvé dá vitória, sem arco, sem espada, sem cavaleiro, sem cavalo. E uma viúva ali que jejuava todo dia que vai dar vitória a Yahvé. Também era uma viúva verdadeira. Marido morreu, ela guardou a viuvez, muito bonita. Leia lá, ela que vai dar a vitória, entregar o general de Nabucodonosor, rei da Síria, nas mãos de Israel. Engraçado é que Nabucodonosor diz: destrói todos os deuses, quebra o espírito dessas nações. Mas Israel, como é que ele ia destruir o Deus de Israel? Se ele é espírito, enche os céus e a terra. Estou pregando esses 7 livros. É a palavra de Deus que estava deixada de lado, esquecida. Mas volta nesta hora, simplesmente volta nesta hora. Não tem como eu pregar Evangelho de Tomé e dizer que Tiago é o chefe da igreja. Paulo fala de Tiago 2 vezes. Fui a Jerusalém, não vi a Pedro, vi a Tiago, irmão do Senhor. Depois de 14 anos, voltei a Jerusalém, agora eu vi Pedro. Mas nem Pedro, nem João e nem Tiago, os 3 notórios. Que tem o Tiago, filho do trovão, esse apóstolo, Herodes mandou decapitar, depois os bichos vieram e comeram Herodes vivo, né? Morreu, expirou, morreu. Mas tem o Tiago, irmão de Yehoshua, a qual dizem que no Evangelho de Barnabé é o chefe, né? Mas eu não vi Paulo fazer Tiago chefe. Para mim, Tiago, como é que você vai colocar Tiago ali em Mateus 19, 28? Yehoshua diz: os 12 apóstolos vão sentar sobre 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, o Evangelho de Yehoshua e dos 12 apóstolos era para as 12 nações. Mesmo Tiago, na sua carta, ele escreve as 12 tribos. Pedro ficou com o Evangelho para os judeus e Paulo com o Evangelho, um outro Evangelho para as nações. Por isso que não temos circuncisão aqui, guarda do sábado. Alguém me perguntou, pode comer carne de porco? Pode. Vai no açougue, Paulo diz, compre e coma de tudo. Claro que Atos 15 não podemos comer sangue, carne sufocada, nem carne oferecida a ídolo, mas lá não foi dito em Atos 15 para os gentios não comer carne de porco. Pode comer, eu só digo, antes de comer, ore, não? Ore, não somos judeus, israelenses, hebreus, somos gentios. Cremos no Deus de Israel e Jeová. Cremos no Filho de Deus e Yehoshua, que agora é Senhor dos senhores, é o cabeça da igreja, o cabeça de Yehoshua é Deus e Jeová. É preciso distinguir estas coisas, separar estas coisas. Se você olhar, estou pregando bem, há 1 ano prego. Não recebo dízimo, é proibido cobrar dízimo, dízimo não existe. Só de não pedir dinheiro já estou pregando bem. E eu quero que você separe esses 2 pontos que eu estou pregando, seríssimo. Um é divórcio, Paulo disse que o marido não dê carta de divórcio, não divorcie da sua mulher. Não há divórcio no Evangelho de Paulo. Divórcio é uma coisa. Uma mulher que casa virgem, e o seu marido era virgem, se ele adulterar, ele destrói o casamento. Mas na minha opinião, mesmo ela não vivendo com o seu marido, ela está ligada a ele. Ele destruiu o casamento com adultério. Na minha opinião, essa irmã não é solteira, ela vai ter que colocar o véu. Diferente de Tamar, cujo os 2 maridos morreram, né? E aí ela tem aquele caso com Judá, vai nascer 2 filhos. Veja que lá foi dito assim, Tamar, sua nora, se prostituiu. Não fala que ela adulterou porque ela não tinha mais marido. Quando o marido dela morreu, Tamar não estava mais ligada. Isso é Gênesis 38:4. Tamar não estava mais ligada ao marido. Quando o marido morre e a mulher fica viúva, ela pode prostituir, adulterar não.
Adulterar é quando o marido está vivo. Tua nora prostituiu-se. Não fala adultério. Ela está grávida. Aí Judá diz, traga ela para fora, vamos queimar ela com fogo. E o pecado de prostituição, aí no Velho Testamento, era com fogo. Mesmo a filha de um sacerdote, Levítico 21:9, diz que se ela se prostituísse, eu estou falando da lei, nós não temos isso aqui na graça. A graça não manda apedrejar e nem queimar e nem matar. Mas Deus vai julgar o pecado de cada um vai responder por si mesmo. Deus que é um fogo consumidor, e Jeová, o Deus da Torá de Moisés, do Velho Testamento, Paulo disse, horrenda coisa é cair nas mãos desse Deus. Ele é um fogo consumidor, então não brinca com o pecado. Eu sei, temos um advogado, se pecarmos, mas não vá cometer pecado voluntário ou pecado para a morte. Pecado para a morte, não podemos orar. E quem peca voluntariamente, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, não lhe resta mais remissão e perdão a não ser juízo. Acho que é Hebreus 10:23. Quando você peca na ignorância, tem jeito, você mentiu, roubou, exceto união ilegítima. Você está na ignorância e fez união ilegítima, não é para aceitar a união ilegítima. Isso aí tem que pôr em ordem. Hebreus 10:23. Né? Pois se pecarmos voluntariamente, com pleno conhecimento da verdade, já não há sacrifício pelos pecados, além de Hebreus 6:4, que diz que é impossível que aqueles que forem iluminados por Kadosh, o Espírito Santo, e cair e crucificar e Yehoshua uma segunda vez, seja renovados para o arrependimento. Isso é joio. Não tem como alguém virar um cristão e continuar adúltero. Tem que abandonar o adultério. Não tem como alguém virar um cristão e viver na prostituição. Paulo não disse, para os cristãos, se você vai se unir com uma prostituta, você virou um corpo com ela. Cristão não prostitui, não adultera. Deus julgará os adúlteros e fornicar. Hebreus 13:4, aqui com Paulo é santo matrimônio. Santo matrimônio, virgem com virgem. União legítima, santo matrimônio. Fora disso, Paulo não apoia nenhum tipo de casamento. Lê Coríntios 7, só virgens e viúvas. Casamento é para as virgens e viúvas. Preste atenção. Levítico 21:9, eu devo ler porque está na Bíblia, é o Velho Testamento. A filha do sacerdote, se ela desonrar se prostituindo, se entregar à desonra, jogar a virgindade no lixo, no chão, na terra, profanando, diz que ela vai profanar o pai dela, o sacerdote. Aí Jeová diz, através de Moisés, ela deve ser queimada. Não tem esse negócio hoje. Aquilo era a lei, a Torá. Na graça, você viu lá Yehoshua, cadê teus condenadores? Com as pedras de 3, 5 quilos. Senhor, eles foram embora. Ele disse, eu também não te condeno, mas você vá. Ele não disse, case de novo. Ele disse, vai e nunca mais adultere. Não mandou ela casar. Como a samaritana, ele disse, vai buscar teu marido. Senhor, não tem marido. Falasse a verdade. Tivesse 5, esse aí que está com você é amante. É claro que a samaritana colocou a vida em ordem. Então na graça não tem queimar no fogo, mas não tem apedrejar, não tem... Na graça não matamos ninguém. A graça impede de matar. A graça é graça. A graça mudou tudo, mudou a lei. Mas a graça não aceita viver em pecado. Tanto que o rapaz que fazia incesto com a madrasta, lá em Coríntios 5, Paulo mandou expulsar da congregação em casa. Jogue esse fermento para fora. Então, coisa grave, não vê... e não fica pensando que se manter puro é só para a filha do sacerdote que era virgem. A Bíblia fala que os filhos de Eli, ou Fife, né? As mulheres iam lá no tabernáculo, lá na tenda de Moisés, lá onde estava Eli, o sacerdote, e eles deitavam, faziam sexo à torta e à direita com as mulheres, e Deus procurava matar esses 2 filhos de Belial. Sacerdotes! Aproveitando da função de sacerdote para arrumar mulher, para fazer sexo. À torta e à direita. E morreram! Carregando a arca de Deus, muita gente vai morrer! Carregando a Bíblia, a palavra sagrada!
A Bíblia não é só para ser carregada. A Bíblia é para entrar no seu coração, te transformar uma nova criatura no Mashiach, para fazer você parar de pecar, homem e mulher. Isso não é religião, denominação e igreja. Isso é santidade. Estou lendo o Velho Testamento. Josué 7, versículo 15 e 25 diz que qualquer que tivesse objetos anátema deveria ser queimado. Será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Então você tem uma televisão, você tem uma coisa anátema. Para novela, para futebol, para política. Não é só televisão não, tudo que for anátema, short, batom, esmalte, biquíni, que é uma desgraça. Fio dental, que é uma desgraça, tudo que é uma desgraça. Maldição, anátema. Se livre disso, não estamos na lei. Na lei, quem tinha uma coisa anátema, Josué 7, 15 e 25, era queimado no fogo com seus objetos. Toma cuidado. A palavra de Deus está aqui, eu sei, a pregação é dura. É forte porque é um despertamento, mas presta atenção. Eu estou dizendo aqui, tem duas coisas. Um ponto, divórcio. Não há no Evangelho de Paulo. Eu não apoio divórcio, eu não dou carta de divórcio para ninguém. Como Paulo não dava, eu também não dou. Mas tem um segundo ponto aqui. Não confunda divórcio com união ilegítima. União ilegítima é outra coisa. Você tem que separar as duas coisas. Porque tem muita gente concordando comigo. É mesmo. Paulo não dava divórcio, é mesmo. A mulher está ligada ao marido enquanto o marido viver, eu concordo. Não há divórcio. E com as uniões ilegítimas? Você concorda? Com esses ajuntamentos que não é santo matrimônio? Pois eu não concordo. Para mim é virgem com virgem. Aqui é santo matrimônio. Perdeu a virgindade, perdeu o direito de santo matrimônio. Perdeu o direito de casar. Se juntar é união ilegítima. Quero ver quem vai concordar com isso. Até que divórcio eu estou arrancando uns amém aí. Uns de acordo, né? Mas e as uniões ilegítimas? Eu pergunto. Ela é seríssima. É gravíssima. Qualquer um que está em união ilegítima está como adúltero e fornicário. E os adúlteros e fornicário. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Apocalipse 22, 15. Estão de fora do reino de Deus e da cidade santa. Vê que a coisa é séria. Estão concordando que não há divórcio porque Paulo não pregou divórcio. Tudo bem. Amém. Mas e as uniões ilegítimas? Eu quero ver quem vai concordar. Quero ver quem vai concordar com esse segundo ponto do Evangelho de Paulo. Cada geração tem alguém ali pregando. A luz é Yehoshua. Eu não sou a luz do mundo, eu não sou mediador. E nem profeta eu sou e quero ser. Eu sou um pregador. Se o que eu prego ilumina, se o que eu prego te mostra que você está no erro, não é eu, é a palavra de Deus, é a Bíblia. No princípio era a palavra, o verbo, a palavra estava com Deus. O verbo, a palavra era Deus, é Yehoshua. A verdade estava aí o tempo todinho enterrada. Agora é a hora dela ser ressuscitada. Luz nas trevas, as baratas vão correr, os ratos vão correr, os insetos noturnos irão correr, vacuar, mas os filhos e filhas de Deus virão a palavra, a sã doutrina novamente, porque Yehoshua é a luz, ele está vivo, ele só precisa de alguém para acender a luz, não falou, irmão Bruno? Ele é que é o juiz dos vivos e mortos, juiz dos vivos e mortos. Paulo disse lá no Areópago, em Atenas, Corinto, na capital da Grécia, que Deus e Jeová fez Yehoshua, esse varão, juiz dos vivos e mortos, porque Yehoshua é aquele que ressuscitou dos mortos, que está vivo aí há esses 2000 anos, que agora na era de Laodiceia está fora das igrejas, dos templos e catedrais. Mas ele quer entrar na casa. A igreja deve voltar a ser igreja em casa. Todos quanto eu amo. Apocalipse 3. E Yehoshua disse, eu vou educar. Vou ensinar direitinho o que é a doutrina, o que é a palavra de Deus.
Só que eu também vou repreender essa pregação. Ela repreende, mas ao mesmo momento ela educa. Recobra, pois, o fervor. Em plena era de Laodiceia, quando tudo está morno, Yehoshua diz: recobra, pois, o fervor e converte-te. Converte-te, batista. Converta-se, luterano. Converta, presbiteriano. Converta-se, crente da Universal, da Mundial. Da Deus e Amor, da Casa da Bênção, da Sara, nossa terra videira. Converte, porque onde você está é um chiqueiro de porcos. Não há salvação dentro das igrejas. A salvação é Yehoshua Mashiach, a palavra, o verbo, a palavra de Deus. E Deus não quis que eu ficasse na Batista. Cheguei lá em 88 com 15 anos. Depois Deus não quis que eu ficasse na Assembleia de Deus, de 89 a 95, quase 7 anos. Tudo é Deus que não quis. Deus não quis que eu ficasse no Tabernáculo da Fé. Senão eu estava cego. Fiquei lá quase 17 anos, de 95 a 2012. Deus não quis que eu ficasse no cacuísmo. Fiquei lá de 2012 a 2022, 10 anos. Só Ele, Deus, pode abrir os meus olhos para ver essa idolatria do cacuísmo. E sair do cacuísmo foi Deus. Mesmo Deus que não quis Shaul no judaísmo, na aula de Gamaliel, um grande intérprete, um bom professor, mas Yehoshua queria Shaul, Saulo, Paulo, pregando a sua palavra. Quem sabe você está aí servindo homem, igreja, templos, mas Yehoshua está com seus olhos mirados em você. Meus olhos procurarão os fiéis da terra. Ele vai procurar quem quer se converter, quem quer ser fervoroso. Mas ele vai repreender e educar. A palavra é dura. Não há divórcio. E a palavra Yehoshua está contra as uniões ilegítimas. Quem vai concordar? Eu não estou nem preocupado, porque eu não prego por dízimo, por dinheiro. É proibido o dízimo. É proibido pedir dinheiro aqui. Quem pedir dinheiro é um falso profeta. Então estou tranquilo. Só os filhos e filhas de Deus vão crer. Quem adultera, casou virgem, o homem e a mulher casou virgem, se o homem adulterar, destrói o casamento. A aliança, não? E para Deus é uma aliança. Para o homem e a mulher é sexo, não? Se a mulher adulterar, destrói o casamento. Mas se o homem estiver vivo, a mulher está ligada a esse homem enquanto ele viver. Só se ele morrer, ela virar uma viúva. Aí agora ela está solteira. Se é uma cristã para casar com um cristão. Como Paulo disse em 1 Coríntios 7,38. Repito, para mim, mesmo que o marido adulterou, foi embora, ela está ligada a ele, ela deve usar o véu em público. Ela não está solteira. Solteira, quem está é a viúva. Quando o marido morre, uma mulher não precisa mais, a mulher viúva não precisa usar véu em público na cabeça. Se virou viúva, ela pode casar. Não é mais obrigatório. Né? Mas tem mulher que não vai tirar o véu depois que o marido morrer, porque ela vai querer guardar a viuvez, né? Como Judite. Né? Cada um faz do seu jeito. Mas eu estou explicando bem claramente aqui que, no meu parecer, o marido adulterou, destruiu o casamento, foi embora, ela está ligada a ele, então ela continuará usando o véu na cabeça em público. Não pode casar, só pode casar viúvas. É o que a Bíblia ensina, é o que o apóstolo Paulo, você diz que Paulo é profeta, eu digo que é apóstolo. E Paulo mesmo disse que ele era apóstolo. Então eu vou dizer o que Paulo disse. Quem quiser crer, que crê. Se crer é bom, porque você vai ser salvo. Salvação é para aqueles que crê. A hora é séria. Um apóstolo é maior do que um profeta. Você pode ver isso em Efésios 4:11 e 2:20 de Efésios. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, primeiro os profetas, em segundo lugar abaixo. No Novo Testamento, os apóstolos estão acima de qualquer profeta. Ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Olha como que ele vai fazer. Primeiro apóstolos, segundo profetas. Os profetas estão em segundo lugar. Não vá pela ideia de profeta, de que recebeu visita de anjo. Estou pregando há um ano aqui,
Eu não disse que vi nenhum anjo, não vi anjo nenhum até agora, não. Mas eu estou vendo o que está escrito na palavra de Deus. Eu quero pregar a palavra de Deus, eu quero ser um soldado defensor da Bíblia. Eu prego a Bíblia. Primeiro apóstolo, segundo profetas. Quem se disser que é profeta está abaixo dos apóstolos. Terceiro, evangelista. Quarto, pastor. E quinto, doutor. É uma hierarquia. 1 Coríntios 12, ele colocou na igreja, primeiramente, apóstolo. Segundo, profeta. Terceiro, os doutores. Aí vai até a oitavo degrau da hierarquia. Governo, assistência, curas, milagres, línguas, interpretação de língua. Porque quem fala em língua é uma coisa, quem interpreta a língua é maior do que aquele que fala em língua. O apóstolo é maior do que o profeta. Quem interpretar uma língua, aquela língua interpretada vira uma profecia. Quem profetiza é maior do que quem fala em língua estranha. Existe o falar em idiomas, quando o Espírito Santo desceu, lá em Atos 2, 17 nações, mas lá em Samaria ninguém falou em idioma, porque todo mundo em Samaria, quando o Espírito Santo desceu, Pedro e João colocando a mão, para quem que ia falar outra língua se o samaritano e judeus falavam a mesma língua? Em Pentecostes houve necessidade. Eu estou querendo dizer que o caso do Pentecostes não é o mesmo de Samaria, Atos 8, mas dá dons de línguas. Eu não vou ser contra a Bíblia e não vou misturar as coisas, não. Sim, os dons de línguas. É estranho aqui em 1 Coríntios 11, 14, 27, diz que se não houver intérprete, o irmão esteja calado na congregação. É para ficar calado. Isso aí que Júnior Trovão, Napoleão Falcão, Gilmar fala em língua. Isso aí é barbulha, bagunça. Isso aí não é sã doutrina, não. Eu não acredito que o verdadeiro Deus esteja dentro de denominações, igrejas, organizações religiosas. Está fora. É fora das igrejas que vamos obedecer a palavra, como Yehoshua foi colocado para fora da sinagoga. Como aqueles fariseus e saduceus não criam, Yehoshua estava fora do judaísmo. Eles foram lá no pé da cruz lá para atentar, não? Mas ele estava fora daquelas religiões. Coisa séria, não? Vamos pela palavra que está escrita. Deus é a palavra, Deus cumpre a palavra. Não vê que as profecias estão aqui? Está tudo chegando, está tudo se aproximando. Vá pela palavra. Não? Agora, nós temos um problema, estou caminhando para o final da pregação. Nós temos um problema muito sério hoje. Qual é o problema? Pregador André Luiz. O problema mais sério que eu vejo hoje é que o povo não quer parar de pecar. Parar de pecar, homem, mulher, é uma decisão sua, não de Deus. Deus não peca. Jeová, o Pai, não peca. O Filho Yehoshua nunca pecou, nem dolo, engano houve na boca de Yehoshua. Porque tem muita gente assim, quando Deus me der força, eu paro de pecar, quando que a ordem para obedecer vai e não peques mais. Quando é homem e mulher que você vai entender que o parar de pecar é uma decisão individual, pessoal sua. Quando é que você vai parar de pecar? Isso aí para mim é um dos pontos mais graves hoje que eu vejo no mundo de igrejas e religiosos. O povo não quer parar de pecar. O povo entende assim, minha carne é fraca. Se Deus me quiser, fumando, bebendo, indo no campo de futebol, indo no cinema. Se Deus me quiser com 2, 3 mulheres. Se Ele me ama e Ele me quiser do jeito que eu sou. Não é assim. Vai e pare de pecar, Batista. Mas minha igreja autoriza fumar e beber. Sai dela. Sai dela, povo meu, sai da luterana, sai da protestante. A destruição se aproxima. E é diferente hoje, não é dilúvio. É o apertar dos botões da bomba nuclear, das bombas nucleares. Os loucos estão aí. A última chance está aqui para parar de pecar. As pessoas não entendem isso. Posso pregar, explicar, mas vai continuar na mesmice. E não pense em vir a palavra original, a palavra de Deus hoje,
e continuar na mesmice, na mesma vida. Aqui é a última solução, é a última chance, é a última oportunidade. Elas não aceitam que essa decisão de parar de pecar é delas. Elas não aceitam. Oh, se Deus me ajudar, eu paro de pecar. A decisão é sua, homem e mulher. Sair do erro, se arrepender. Deus não tem que se arrepender de nada. Deus não tem que se converter a nada. É você. A Escritura diz em João 8,32: e conhecereis a verdade é Yehoshua. E a verdade vos libertará. Desde o momento que você ouve a verdade. Eu sei que é dura. É uma palavra dura, mas se você crê, tome sua decisão. Pare de pecar. Colocar a vida em ordem é você. Homem e mulher que vai fazer, não sou eu não. Eu estou lutando para colocar a minha. Estou orando todo dia para Deus me ajudar a colocar minha vida em ordem. Eu tenho que fazer minha parte. Agora, parar de pecar, cada um tem que fazer sua parte. É uma decisão pessoal que as pessoas não entendem. Quer que os outros dê lá uma força, uma energia, quanto que Deus espera que você renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e carregue. Então, há pessoas que não vão mudar de jeito nenhum. Eu vou encerrar com isso. Tem muita coisa para pregar aqui, algumas coisas ainda, mas vou encerrar com isso. Por que as pessoas não querem parar de pecar? Por que não aceitam que a decisão de parar de pecar é dela, é dele? Por que não querem? Por que tem pessoa que não vai mudar de vida de jeito nenhum? De maneira nenhuma. Por quê? Eu vou explicar por que as pessoas não vão mudar de vida rapidamente. Porque as pessoas passaram por muitas igrejas, muitos movimentos, na mão de padres, pastores, teólogos, reverendos. Aí cada igreja onde você passou, você aprendeu um pouco errado. Aí eu venho aqui agora e prego certo. Aí você diz, mas eu não aprendi assim. O reverendo tal, o pastor tal, meu primeiro professor da escola dominical, o primeiro teólogo que eu ouvi, as palavras dele entrou dentro de mim, encaixou. Não tem, você pode pregar contra divórcio, mas meu pastor disse que tem divórcio. Você pode pregar contra a união ilegítima, mas meu pastor casa adúltero com virgem com prostituto. Ele faz todo tipo de união ilegítima. Isso que eu aprendi não sai de mim, então você está perdido. Você está igual aquele povo que saiu do Egito, clamando por cebola, melão, pepino, alho poró, panelada do Egito. Moisés insistia, trouxe 613 mitzvah, mandamento, e eles não aceitavam, exceto Josué e Caleb. E aí Judas diz, havendo Deus salvado um povo, depois Deus destruiu os que não quiseram mudar de jeito nenhum. Você não quer mudar, não? De jeito nenhum. Você não quer colocar em ordem, de jeito nenhum. Você não quer falar a verdade, mesmo que tenha que pagar um preço alto. De jeito nenhum, né? Então você vai perecer. Você vai perecer. O problema é as igrejas. As pessoas têm coisa preconizada dentro da alma, ensinamento falso, doutrina falsa, doutrina de denominação, doutrina de organização religiosa, doutrina de católico, de protestante, de pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostais está empigrinada dentro da alma. Não tem quem arranca. Primeiro, elas não dão nenhuma chance a Deus, que Deus manda arrepender e converter. Elas não querem pagar o preço, o inferno, o Hades, a mansão dos mortos, onde o rico está até hoje queimando a língua. A língua do rico está queimando, está te aguardando então, homem e mulher, que não quer vir pela via, o caminho do arrependimento e da conversão. Ele disse, eu vou repreender, na última era, e vou educar. Eu vou ensinar direitinho, vou mostrar o caminho. Mas para seguir o caminho, porque Yehoshua não é adúltero, não é prostituto, Yehoshua não é futebolista, Yehoshua não é Hollywood, cinema, não é esse negócio de Big Brother, fazenda, novela. Ele é santo. Ele é santo. Sede santo porque eu sou santo. Se você não for pelo caminho da santidade, você nunca verá Deus. Hebreus 12, 14. Sem santificação ninguém verá o Senhor.
Então, é por isso que as pessoas não mudam. Depois tem as más traduções da Bíblia. Eu já disse que essa Bíblia aqui, só no rodapé de Mateus 21, me dá o nome Yehoshua. Depois ela todinha é Jesus, 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 que não tem Yud, Re, Vav, Re, YH, WH. Mas eu não vou queimar a Bíblia. Deus me deu entendimento, sabedoria. Se tem problema aqui, mas a palavra do Eterno, Salmo 119, 85, está no céu. Não há problema nenhum na palavra no céu. Mas você vai carregar uma tradução errada? Não há problema. Quando falar Jesus, eu coloco por cima Yehoshua. É isso. Quando falar, por exemplo, o cabelo é dado em lugar de véu, 1 Coríntios 11, 15, eu boto a tradução. Essa aqui ela acertou, né? Foi dado em lugar de véu? É uma pergunta, né? Interrogação. Então nós vamos assim, vamos pedindo sabedoria a Deus. Porque todo ponto tem o centro, a verdade, a pura verdade. Eu não devo ir pela mentira. Agora a decisão é minha, é sua. Aquele que tem Ruach Kadosh, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tem a unção, ninguém precisa ensinar, está escrito. Se o Ruach Kadosh, o Espírito Santo está na sua alma, ele mesmo vai dizer, vai fazer sentido, ele vai dizer, ele vai falar no nosso coração, a verdade é essa. A verdade é essa, pregue isso. Ele vai tocar em nós, Deus toca em nós, Ele está vivo, e Yehoshua está vivo. Então, coisas erradas, traduções erradas de Bíblia, igreja é difícil, as pessoas não querem abrir mão das coisas erradas. Quer ir para o céu no erro. Que absurdo eu pregar que a mulher tem que usar o véu. Paulo mandou usar véu. O véu é artificial, um tecido fabricado primeiro por planta, algodão ou bicho da seda. Nas confecções vira esse pano, tecido artificial. E o cabelo natural é feito por uma glândula aqui, na pele. E a pessoa dizer que cabelo e véu é a mesma coisa. Dizer que pano, tecido artificial e cabelo natural é a mesma coisa. Isso é absurdo. Você quer ir para o inferno, homem? Você quer ir para o inferno, mulher, com essa má interpretação? A mulher não deve cortar o cabelo e nem rapar a cabeça. É vergonhoso. Mas ela, sendo casada, ela tem que usar o véu. Eu estou pregando certinho. O problema é tradução errada, teologia errada, igreja errada, ensinamento errado. Às vezes aprendeu com a mãe, com o pai, com o avô, com o bisavô, com a bisavó. Aquilo está impregnado e a pessoa não quer abrir mão. Limpai vossas mãos, pecadores! Se vós quiserdes ir para o céu, a ordem é esta. Eu vou mais longe. Limpe também vossos corações, vossas vidas. Se é que vocês querem ir para o céu, olha, que Deus abençoe. O noivo vem aí, Mateus 25, 6. O grito da meia-noite diz, o noivo vem aí. E a palavra de Deus diz, saia ao seu encontro. Mas não vai, Yehoshua, o noivo, de qualquer jeito, vivendo de qualquer maneira, em pecado. Venha a Ele, aproveita, venha a Ele como Ele quer que você venha. Sem pecar, parando de pecar, que Deus e Jeová o Pai abençoe os filhos e filhas de Deus. Deus e Jeová o Pai e seu Filho, e Yehoshua possa abençoar todos os filhos e filhas de Deus nesta hora. Amém.